Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Alexandre Leos, mal diretamente do AS Media, também da apelidada de Bate-Baderna. Aqui com dois agentes secretos aí que a gente não sabe o destino deles. Marcel Camper, beleza? Beleza, Alexandre, bora aí para mais um Baderna. E olha só, de cara nova, né? Ou seria casa nova, né? Casa nova, né? E Roger Simões, jovem, como vai? Pô, tudo tranquilo, graças a Deus. E retornando aí. É isso aí. Então vamos falar aqui sobre, começar com coisa boa e coisa ruim ao mesmo tempo, né? Essa é a vida parte da vida, né? Essa é a vida do brasileiro, né? Então vamos lá. O Waller, nova série DCU, recebe atualização desanimadora sobre produção. O Waller, para quem não sabe, né? Amanda Waller, né? Do Esquadrão Suicida e tal, feito pela Viola Davis. Então vamos lá. Recentemente, em entrevista à Variety, Casey Blois, deve ser Blois. É francês, né? Presidente da HBO e da Max, trouxe atualizações sobre o cronograma de produções, jogando um balde de água fria nos fãs e aguardava o início imediato de Waller. A série protagonizada pela vencedora do Oscar, Viola Davis, não deve entrar em produção tão cedo. E aí tem aqui a citação dele. Digamos assim, eu não diria que está prestes a começar. No momento, nosso foco imediato está em Lanterna e chega no próximo ano, isso no caso, né, em agosto desse ano. Então, a resposta ali já está bem desatualizada, né? Então, a declaração sugere que, embora a personagem Amanda Waller continue sendo uma peça central na integração do novo universo, sua série solo permanece em estágio inicial de desenvolvimento, né, pelo menos isso, né, aguardando uma janela mais estratégica no calendário da Warner Bros. Discovery. Enquanto Waller aguarda esse momento, a série Lanternas encontra-se no olho de um furacão criativo. Previsto para estrear em agosto de 2026, a produção tem sido alvo de críticas pelo seu tom excessivamente pé no chão e pela estética realista apresentada nos primeiros materiais de divulgação. O embate ganhou contornos mais sérios após o lendário autor escocês Grant Morrison, responsável por fases definitivas do herói nos quadrinhos, questionar publicamente a visão da série. Eu não lembro se ele escreveu O Amanhecer Esmeralda, mas vamos ver aqui. E aí ele falou o seguinte: por que um roteirista se envolve com uma narrativa se a acha fundamentalmente estúpida? Por que contratar pessoas que parecem envergonhadas no material de quadrinhos que receberam? Não é como se Lindelof precisasse de dinheiro. Essa rejeição arrogante às convenções de super-heróis pretende provar o quê? Que parece menos nerd? Já é tarde para isso, afirmou, né? Morrison ainda criticou, não tá errado, né? Ainda criticou a alteração do título, né? Lanterna Verde é muito mais evocativo e dramático do que Lanternas. Quem não entende isso não deveria estar perto de histórias de heróis. Lembrando que a controvérsia, eu concordo, que a controvérsia ressurgiu após resgatarem um comentário antigo de Damon Lindelof, no qual ele teria dito: chama-se Lanternas porque todos concordamos que o verde era estúpido. Em resposta, o showrunner Damon Lindelof utilizou suas redes sociais para tentar conter a crise. Em um tom autodepreciativo, Lindelof admitiu que uma piada feita em um podcast de comédia, na qual sugeria que o termo verde no título era estúpido, foi tirada de contexto e mal interpretada. Não, você falou merda, né? Para citar o bardo Otis Redding, isso é culpa minha. Eu fiz uma piada idiota em um podcast de comédia, não vou tentar me justificar pelo contexto. A piada foi ruim e o fandom não. Eu devo uma explicação e uma reflexão sincera sobre o que realmente sinto, explicou aqui. Ele então declarou seu amor pelo herói. Para um garoto quieto e desajeitado, não havia nada mais incrível do que um herói cujo superpoder era a imaginação. Verde não é idiota, é minha cor favorita desde sempre. Verde é incrível, mal posso esperar para que todos vejam o que temos a dizer. Então aqui, apesar das turbulências, a série mantém uma equipe técnica de prestígio, além de Lindelof e tal. Aqui, no caso, falando sobre, né, o roteirista Tom King, que, né, foi meio que o pessoal que acompanha quadrinhos falou mal dele e tal, enfim. Aqui o resto é mais falando sobre a série do Lanterna mesmo, né, que em breve a gente vai chegar. Rei? Enfim, é isso, né? Então, quer dizer, queria, na verdade, já começar perguntando pro Roger o que você achou até agora, porque a gente fez já fizemos alguns reviews, né? Falamos sobre o Comando das Criaturas. E só, né, que teve, né? O Superman a gente não falou ainda. Não, a gente né? não falou do Superman. Supergirl. Assim que, né, saiu o filme da Supergirl. Mas você tá falando a respeito de quê? Dessa nova reformulação nova fase da DC. aí do James Essa reformulada. Foi o primeiro que a gente gravou e tal, então é sempre bom dar essa
Essa relembrar. Assim, eu não sei se o Pacificador ele entra nisso, entra? Acho que entra também. Entra. Ele até Entra, parece é. Super-Homem, né? Tem uma... Então ele faz parte aí. O Pacificador eu gostei bastante assim da primeira temporada. A primeira eu né? gostei também. A segunda já eu não vi. Até porque traz esse ineditismo, essa coisa assim que a gente... Esse frescor. Ele tinha isso, né? Depois fica uma sensação de... Tu viu a segunda? Vi também. A segunda é a do Surubom lá. do Surubão. Já começaram a falar mal aí, né? Então, assim, eu vi também, assim, fiquei um pouco desanimado. Não sei, é uma sensação de... Apelação já. Sei, começa. parece um cansaço, assim, que dá, né? Parece que é uma coisa... Um desgaste natural aí, legal, é legal. Eu não vou falar também mal, que não é uma coisa mal feita, assim, né? Mas não se compara à primeira, né? A primeira, assim, até porque saiu lá do James Gunn, lá do Esquadrão Suicida, que é excelente. Sim, o Esquadrão, né? o Esquadrão é muito bom. Aquele Esquadrão Suicida É um dos melhores, inclusive. Eu acho que né? eu coloco aí facilmente no top 10 aí de filme de super-herói mesmo. super-herói. Sim. Tranquilamente, aquele Esquadrão Suicida, e muita gente não viu, né? Pois é. Com curioso. esse medo de ser uma porcaria. É curioso. Exatamente. o Muita contrário. gente não viu. Eu sempre pergunto assim, mas você viu? Ah, eu vi. Não, você viu o antigo. Vê o novo, tá, mas a pessoa fica muito resistente, né? A pessoa já levou aquela porrada do primeiro, Exatamente, E assim, Aí, Comando das o Criaturas. Pinguim, Comando das Pinguim, Criaturas eu não vi. Não viu a animação? Seria... Não vi. Pô, é legal. Eu gostei. Mas, pô, o Pinguim faz parte também? O Pinguim eu não sei, realmente não, porque não é... Faz parte também? É mais do Matt Reeves, do universo do Matt Reeves. Sim, Então não entra. Ele é chamado de Elseworlds, né? É um outro universo, outro mundo, outro no mundo. quadrinho também esse termo, né? Que Outro mundo, né? É um outro universo que não tem nada a ver com ele. Embora eu gostei muito do Pinguim. E o Superman, assim, eu achei legal. Eu achei bom o Superman. Mas não a minha expectativa era além. Era bem mais do que o filme foi. Por isso que às vezes a expectativa é a mãe da desgraça, né? Eu tô tão atordoado assim. Porque tu foi mais neutro, talvez. Foi encarar mais neutro. Eu acho que eu já tô tão atordoado com... Filme ruim. Não, com filme de super-herói, eu acho. Às vezes a banalização. Não, mas não é... Ele não é ofensivo. Não é querer ele não é algo... aqui sem blazer, falar assim, não, eu não estou acima disso. Não é isso não. Eu só tô falando assim que... Eu não sei. É igual quando você vai assistir um novo faroeste. Você já viu tanto faroeste na vida? Tu já sabe como é que vai ser mais ou menos. Você já tá esperando. Pode ser uma coisa que te surpreenda, mas pode ser uma coisa também que você vê um bom filme e não te surpreenda também. A questão não foi nem de ser previsível. Ele é imprevisível em alguns momentos, mas um imprevisível pro inferior, pra algo pior do que eu imaginava. É isso que me desagradou no Superman. Por exemplo, aquele bichinho, aquilo ficou infantil. Lançou praticamente numa janela de uma semana os dois aí, o Quarteto e o Superman. E o Superman foi bem próximo. Então, eu vi os dois... E o Quarteto eu não vi ainda. O Quarteto eu não vi. Não vi. Não vi. Eu vi E é melhor? É melhor que o Superman? Depois as pessoas falaram. Ah, tá. Porque alguns falaram, não, o Quarteto ainda tem mais originalidade. Falei, nada, não, rapaz, nada. Tá. Mas assim, mas também não achei um filme ruim. É o que eu acho. Eu acho que a gente, hoje em dia, a gente já tá assim, tão embriagado. Bombardeado de filme. Bombardeado com filme de super-herói. Nesse estilo. E a gente tende, às vezes, falar que uma coisa é ruim sem ser e que uma coisa também é boa sem ser. Entendi. É isso mesmo. Eu acho que a gente tá mais ou menos nesse... Já tá no automático, né? Uma coisa exatamente. Assim, eu achei muito bonito a estética do filme do Quarteto. É legal, realmente. Sim, aquele anos 60, né? É legal. Retrofuturista. Eu gosto desse visual também. Os efeitos também são bem bonitos também. Achei bem interessante, assim. Mas muita gente reclamou assim, da burrice do Richard, que realmente... que não é pra ser, né? meio esquisito. Não pode, né? É o que não pode ser. Não pode. É o que não pode ser. E se mostra bastante inseguro, incompetente em vários momentos. Pois né? E o elenco também foi muito polêmico, né? Porque não gostaram do Tocha, né? Aquela coisa dele ser ainda meio... Eu acho que eles erram nos personagens aí. Acho que parece que só a Susan. Ela foi Ela tem um pouco mais de destaque. E a mais fielzinha ao personagem do quadrinho e tal, né? Ela tem e o Coisa também, lógico. O Coisa que é o Coisa, né? Coisa que gosta de cozinhar. Assim, não tem mais muita coisa ali. E o Tocha Humano tá apaixonado pela surfista prateada. E aí tu fala, cara... Na hora que eu vi os dois... Eu fiquei meio assim, os dois são legais. Mas depois, com o tempo passando, eu acho que o Superman me pegou um pouquinho mais. Assim. Porque ele acerta na essência do personagem, mas não na história que o roteiro eu acho muito frágil. Fraquinho em alguns momentos, entendeu? Eu citei justamente isso daí, porque... Pô, se tu achou o roteiro fraco do Superman, então com o Quarteto tu vai... É bem...
como eles dizem lá, by the numbers, né? Bem aquilo lá, ponto A, o ponto B, o ponto B, o ponto C, o ponto C, o ponto D, assim. Cara, assim, Quase fica eu não vou parecendo te dar filme sério. spoiler, mas Depois a gente grava, pode gravar. No se for. final, eu vou ver o quarteto ainda. no final, o Richard fala assim, ó, ele Pedro fala- Pascal. ele marca um X no chão e tenta levar o... Espera o Galactus botar o pé em cima. Assim. Eita, um mas negócio muito é algo muito É assim. basicamente isso, cara. É um negócio assim meio patético, assim. Pô, que isso. Mas é bonito. A estética Visualmente. É bonita, não é bonito, assim. É um filme E eles bonito. Só É narrativamente. lógico, você tá falando Pascal, tá falando da Kirby, da Vanessa Kirby, É, tá é. falando de bons São atores. são bons atores. Bons atores. Sim, sim. Ali não é ruim de ver, você tá entendendo? Sei. Mas é meio assim, poxa, gente, nós estamos em 2025, né? Lançou ano passado, né? Falta substância. E você falou assim, pô, podia ter feito uma coisa, um roteiro mais legalzinho, assim, né? Sei. Eu vou ver ainda. Tô em falta com esse novo. Mas aí eu tô, a respeito do que o Alexandre perguntou... É o Comando das Criaturas, você não viu, né? eu não vi. Eu gostei. Eu tô achando assim que poderiam dar mais liberdade pro Gunn, assim. No sentido de. Então, pois é, ficou uma Mas faca de dois dando, gumes. A pergunta é essa. Eu posso estar mal informado também. Porque no Superman deram liberdade pra ele. Como ele teve na trilogia do Guardiões da Galáxia, que ele fez muito bem com a liberdade que ele teve, e de repente com o Superman ele começou a, não digo que aloprar, mas ele fez coisas que não precisava, sei lá. Não acho que ele foi tão mal assim no Superman, gente. Não é que é ruim. Quer ver? Tem coisas que isso podia, não precisava ter isso. Lembra do bichinho que ele é gerado em algum momento pra virar aquele Godzilla que o Superman enfrenta? Sim. Não precisava mostrar toda aquela fase dele filhote, indo. Aquilo é bobinho. É como se ele, eu quero fazer uma cena pra agradar criança. Não precisa, o Superman em si já é um personagem que iria agradar a criança. Então tem cenas que eu falo, isso podia sair, isso podia tirar. Não que estragou o filme inteiro, não entendeu o que eu quero dizer? Entendi. É porque eu já tinha visto isso lá no esquadrão dele, quando ele faz aquela estrela maravilhosa. Eu acho aquilo mas sensacional, aquilo é muito cara. bom. A estrela é muito boa. Eu acho aquilo muito legal. Estrela entendeu? vilã. É. Estrela do mar. Mas... É porque o negócio com relação a ter perguntado assim sobre o que o James Gunn já fez, né, tendo ele já tem essa liberdade de certa forma, ele, o Peter Safran, né, de fazer esses projetos todos, e no geral não tem necessariamente agradado tanto assim quanto a gente estava esperando, né? Eu dei até meio que o benefício da dúvida, né, com relação a ele ser realmente um cara que ele curte quadrinhos e tudo, mas ele prefere até os personagens mais periféricos dentro das coisas que ele faz, né? Os do time B, né, que a gente chama. Então, isso pra mim é que foi o que acabou meio que, como é que pode dizer, me frustrando com relação aos projetos dele até agora, justamente porque, sinceramente, não é aquilo tudo que poderia ser, né? Então você tem um cenário muito grande para você conseguir trabalhar com esses personagens e tudo mais, mas até mesmo a ideia dos projetos que ele escolheu fazer, por exemplo, sei lá, um Monstro do Pântano. Pô, eu acho maneiro o Monstro do Pântano. Sim, gosto também. Mas eu não colocaria ele, por exemplo, numa fase 1 sabe, de criação de personagens, nem nada disso. Pô, de repente até um Constantino eu colocaria no final de uma fase 2, lá, Doutor Estranho, entendeu? Talvez algo nesse sentido, assim, seria mais interessante. Pô, foca no Super-Homem, foca no Batman, foca na Mulher Maravilha. Nesses mais... Foca num filme, de repente, só com os 3 ali. Depois você, entendeu? Vai pra um Lanterna Verde, pra um Flash, né? E, enfim, o Cyborg, enfim. Né, e vai para os outros ali. Dava para fazer o Aquaman também, né? Dava para fazer desse jeito. Só que do jeito que ele tá fazendo, eu não achei tão legal assim, até a execução mesmo. Tem algumas coisas relacionadas à própria direção dele, de diretor mesmo do Super-Homem, que não me agradam. Foi uma coisa até que meio repetitiva visualmente, assim, quando você consegue, né, você começa a prestar atenção. E aí, quer dizer, aí você já tem esse outro problema aqui que ele tinha falado, não, vai ter, antes de começar de fato, vai ter, né, o Comando das Criaturas vai ter uma série da Amanda Waller, né, porque até o final da primeira temporada do Pacificador fica essa coisa que a filha dela joga no ventilador, né, e aí, quer dizer, ela fica naquela assim, pô, o que vai acontecer ela é exposta, com ela, né, e tal, né, o que vai acontecer com a Waller e tal. E aí, quer dizer, vem com essas desculpas aqui, que não, porque já está em desenvolvimento, mas vai demorar ainda, essa coisa toda, né? Tá aqui. Continua sendo uma peça central na integração no novo universo e tal, permanece no estágio inicial, aguardando janela mais estratégica, blá, blá, blá. Eu não acho que isso daqui é uma desculpa esfarrapada, na minha opinião, entendeu? Se fosse realmente seguir aquilo tudo que estavam querendo fazer, já tinha que ter saído
até mesmo antes da própria segunda temporada do Pacificador, entendeu? Eu acho que tinha que ter saído no ano passado, alguma coisa assim, ou depois ali, né? Antes ou depois ali do Super-Homem. Então isso daqui pra mim é uma desculpa esfarrapada. Eu acho que até mesmo assim com relação a trazer a Viola Davis, de repente eu acho que ela até tá meio que desinteressada, porque o material que chegou na mão dela em relação ao roteiro não tá tão legal assim. E o que esperar da série, né? Será que ela seria um prequel? Será que ela seguiria ali entre a primeira e a segunda temporada do Pacificador? Como eu não vi a segunda temporada do Pacificador toda, vi os 3 primeiros episódios, são só 8, né? Só vi os 3 primeiros episódios e depois eu meio que desisti. Não sei se ela é mencionada em algum momento ali, né? Ou se de repente a Viola Davis aparece. Tá falando do Pacificador? Na segunda temporada ela aparece, fala alguma coisa. Não que eu lembro, não. Eu não vi a segunda. A filha dela aparece. Eu sei que a filha dela aparece. Sim. Né? Que é aquela gordinha e tal. A filha dele é a primeira, né? Então, assim, e aí eu não sei necessariamente como que seria até abordar a própria série do Pacificador aí, no caso da Amanda Waller, né? Depois aí desse gancho da primeira temporada do Pacificador. Será que vai ser uma história de origem? Será que vai seguir reto? Será que vai ter flashback? Eu acho que vai. Como que você vai explorar essa personagem de uma maneira que seja satisfatória, né? Eu particularmente sempre vi a Amanda Waller como se fosse assim, o Nick Fury, né? Que tá ali o cabeça dos Vingadores e tal, aquele cara que ele comanda, ele coordena, ele faz a coisa toda ali, todo o planejamento. Tipo o CEO. Exato, tipo o Sírio, né, da série do Invencível e tal. Mas você não precisa necessariamente dar uma, entendeu? Dar uma história de origem, uma temporada de origem que seja pra explicar a personagem, entendeu? Sabe ali que ela é uma burocrata e tudo, e pô, ninguém mexe com ela, né? Essa que é uma das coisas que é bacana com relação a personagem da Amanda Waller, né? Eu acho que vai ficar no meio. No meio, assim, que eu digo, entre... Não vai ser um prequel, não. Vai seguir a história mesmo. E pode ser até que seja feito parecido com aquele do Nick Fury, que foi feito com Samuel Jackson. Nossa, muito da Invasão Secreta. Acredito que possam aproveitar ela pra fazer uma trama própria pra ela agir, entendeu? Pode ser. Porque tem que aproveitar a Viola Davis pra alguma coisa. Afinal, é uma atriz de cinema, né? Mas isso talvez seja um problema, né? Você ter que fazer alguma coisa só por ter que fazer. E por ter aquela atriz ali. O que acontece? Eu não sei se eles ainda não se tocaram, que eles têm que baixar a bola deles, tanto a Marvel quanto a DC. No caso, o Warner, Disney, né? Eles têm que... Eu acho que eles têm que começar do zero. Assim, eu acho que tinha que gravar... Tinha que fazer um filme do Super-Homem, um filme do Batman. Aos pouquinhos. Tinha que, com muita paciência. Sim. Com muita paciência, fazer coisa de 10 anos. Pra sair com qualidade, né? Não adianta começar a fazer uma animação ali, uma série aqui, que eu acho que não vai dar certo. Embola o meio de campo todo. Não vai dar certo, eu acho. Pelo menos eu penso assim. Independente, coitado da Amanda Waller. A Amanda Waller não tem nada a ver com isso, entendeu? Se fosse o outro qualquer, ia dar problema do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que tem que ser muita calma, fazer um filme muito menos custoso, né? Um filme com orçamento menor. Sim. Não adianta você fazer um filme de 500 milhões, aí vai dar 500 milhões na bilheteria, que já é uma bilheteria absurda. Sim. Mas se você fizesse um filme que custasse 150, 200, e fosse uma bilheteria de 500... Talvez não fosse tanto problema. Você usa muito mais a criatividade... Você pega um bom ator que não precisa de tanto dinheiro a ele, um cachê tão alto. Você tá entendendo? Você faz um filme interessante, que custe pouco e dê uma bilheteria boa. Você tá entendendo? Pelo menos, eu penso assim, e montando isso muito devagar. Muito devagar. Que dá tempo de você construir algo com qualidade, né? Essa, pra mim, foi um dos erros iniciais, até quando a gente comentou, né, sobre os projetos de James Gunn e tal, que a gente vai chegar, a gente é uma mosquinha na parede, tá vendo já esse universo montado, né, por assim dizer, e aí ele vai expandindo aos poucos, com outros personagens aparecendo e tal coisa. Aí, cara, eu prefiro que não. Não faça isso. Eu acho que o ideal era, né, até porque ele já trabalhou na Marvel, né, ele foi um dos caras que, de fato, falou assim, a grosso modo foi mais ou menos isso, né? Kevin Feige chamou ele e tal, e falou, pô, você tem como me ajudar aqui a montar esse negócio? Ele foi lá e montou meio que a grade do que seria né, de um ponto pra frente, ele foi o cara que montou a grade. Sem contar dos lançamentos e tal, né? Gente, eu acho que o que aconteceu com a Marvel no cinema, gente, vai ser difícil acontecer de novo. Vai ser muito difícil acontecer de novo. E assim, e um dos grandes pilares que eu acho que conseguiu
construir a Marvel daquele jeito foi Guardiões da Galáxia também. Sim, sim. Guardiões da Galáxia Eu gosto muito. tem um alicerce forte ali, Sim. né? Tem. Você tem o Homem de Ferro, você tem os Vingadores, você tem tudo, mas os Guardiões da Galáxia foi muito sucesso. Eu acredito que foi o numa time fase B. dois, Eu acho que foi o time B de maior sucesso da Marvel. Sim, assim. ninguém conhecia, Que, cara. inclusive, ele equipara. Você vê, a façanha do James Gunn foi tanta que ele fez com que Guardiões da Galáxia fosse tão comentado quanto Vingadores. Você entende? Na fala, nos comentários, na expectativa Assim, de um novo eu filme. não cresci lendo quadrinhos. Eu fui ler quadrinhos depois de velho. Mas, mesmo depois de velho, eu escutava falar de Guardiões da Galáxia. Sabia que tinha um guaxinim no meio, Mas, cara, ele transformou isso em personagens icônicos. Quem hoje não conhece o Rocket Raccoon, entende o que eu quero dizer? Assim, pô, o Groot... Não existe. Caraca. Você vai parar pra conversar com uma pessoa assim, Civil. cascuda de quadrinho. Não, cascuda de quadrinho. Ao contrário de civil. Uma pessoa... Já veterano, nerd dos leitor quadrinhos, veterano, um nerd né? dos quadrinhos mesmo. Tu vai conversar com ele assim, fala assim pra ele, me fala uma grande fase aí dos Guardiões da Galáxia. acho que ele vai ficar titubear, né? Ele não vai conseguir, eu acho. Exato. Não tem uma fase memorável que nem talvez tenha, por exemplo, não que eles sejam pequenos, porque tem personagens pequenos que tem também, por exemplo, o Monstro do Pântano. Sim, sim. O Pântano, não, a fase do Alan Moore é um absurdo. O próprio Uma das maiores fases de todos os Cavaleiro, tempos. o próprio Cavaleiro da Lua, que ele é um personagem meio assim, secundário, vamos dizer, e que ele teve uma força narrativa. Mas o Cavaleiro da Lua tem uma fase ou outra mais impactante, assim. A fase do próprio Jeff Lemire, que eu já falei aqui uma vez. Tem uma coisa ou outra, assim. Mas o Guardião da Galáxia, cara... Não, é muito B, né? Muito, muito, assim, uma galerinha que jogava de escanteio. Não teve a grande sorte de ter um grande escritor também, né? Aham. Ele teve sorte no cinema, no caso, porque, pô, cinema... fez eles ficarem, né? E o Guardiões é aquela coisa também que sai um aqui, é quase meio parecido até com o Esquadrão Suicida nesse sentido, né? Porque a equipe nunca fica como aquela qualquer equipe. né? Como qualquer equipe. É. Até Vingadores e Liga... Fantástico mesmo. Eu acho que talvez a Liga da Justiça claro. seja a mais certinha nesse sentido. Assim. A mais fixa, né? Mais redondinha. Você pode ter entradas, assim. Agora, a própria... Os próprios Vingadores, não? Vingadores da Costa Oeste. Vingadores entendeu? É verdade, é uma mistura, né? É isso, né? Então, quer dizer, esperar pela Amanda Waller, né? Aí, vamos ver, né? Se realmente vai ter alguma coisa relacionada aí alguma notícia relacionada aí à série da Amanda Waller e ficar de olho, né? Mas realmente é isso. Eu acho que a coisa está desandando antes mesmo de começar. Esse, pra mim, é o grande problema aí desse universo que o James Gunn tá querendo montar aí no cinema e nas séries de TV, né? É isso, né? Acho que falamos bastante. Então, chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, adendo, etc. Vem para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral, se inscreva no canal. Tem um QR Code que vai aparecer aí embaixo, tal. Quem puder aí dar né? Puder dar manda um pix, por que não? Exatamente. Mais tarde, bem nossa alma aí, vocês estão interessados aí ou não? Né? Próximo aí, Supergirl chegando, né? Também parece ainda vai vir essa aí. mal comentado. Cara. Vamos ver. Mal comentado aí. É mesmo, cara. Já começou críticas em cima? Com relação à atriz também. Então serve um próximo news aí pra gente. Tem um quadrinho muito famoso aí, até uma brasileira que desenhou, as cores, ou não sei se ela desenhou ou foi as cores dela, não sei, agora me pegou. Bilks Evelyn, o nome da artista, que foi bem falado, eu não li. Acho que ela é colorista. É colorista, né? Colorista, é verdade. É um quadrinho que ficou bem... elogiado. Tom King, se eu não me engano, um quadrinho. Escrito por ele, Bom, vamos ver aí, né? Eu não tô muito empolgado, não. Isso aí.